Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho a respeito de um tipo de relacionamento que costuma ser bastante complicado. Na verdade, tem um livro do Ken Wapnick, que é um professor muito conhecido de um curso em milagres, e ele fala, né, o título do livro dele é Pais e Filhos, a sala de aula mais difícil. Então, ou seja, um curso em milagres, né, e o Ken Wapnick partem do princípio que tudo que acontece na nossa vida é pura e simplesmente uma situação de sala de aula. O que isso quer dizer? A gente dá muita, né, assim, realidade para tudo aquilo que acontece na nossa novelinha, né? Mas no fundo, se você pensar em qualquer fato da tua vida, por mais traumático ou por mais alegre, feliz que seja, ele passa, né? E a partir do momento que ele passa, ele perde, assim, a realidade, entre aspas, a não ser que eu continue mantendo esse fato aqui na minha memória. E o mais interessante de tudo é que, assim, geralmente a memória que eu tenho do que foi o meu passado, né, do que foi a minha infância, tem muito pouca relação com a realidade, porque eu recrio uma infância inventada a partir daquilo que eu considero, né, que eu tenha me tornado por conta do que eu acredito, ou da minha interpretação do que eu acredito que foi a minha infância. Então, tudo aquilo que eu vivo hoje tem a ver não com o meu passado, mas sim com a minha decisão presente, agora na minha mente, de dar um significado para aquela memória da minha infância ou do meu passado, né? E aí, nesse sentido, a gente tem algumas tendências com relação ao nosso relacionamento com os nossos pais, né? Com os nossos ancestrais e talvez com avós e avós, depende da pessoa que cuida, que cria de você, que criou você, né? E uma delas a gente tem o costume de dizer que eu sou assim, assim, assado porque eu puxei o meu pai. Ai, não, eu sou assim, assim, assado porque eu puxei a minha mãe, né? E aí, quando a gente fala isso, é super injusto com os nossos pais, porque o que a gente quer dizer? Geralmente, né, a gente projeta isso no pai e na mãe, dizendo, eu não tenho muita paciência, porque minha mãe nunca teve, então desde pequena ela me ensinou a ser sem paciência, então até hoje eu não tenho paciência. E é injusto assim, porque no fundo a gente não consegue perceber, mas essas características que a gente define como sendo características herdadas, no fundo foram escolhidas de acordo com um critério. Um critério o quê? Um critério que me sirva, que me seja conveniente, para que das características que me são convenientes, eu escolho aquelas, né, que me servem algum propósito meu, mas aí eu digo que é devido à minha mãe ou meu pai. Porque se de fato nós herdássemos, né, as características dos nossos pais, então ou nós herdaríamos todas ou nenhuma. Então, para a gente entender que isso que a gente diz que herda são, na verdade, escolhas. Essa é uma, como é que eu posso dizer? É uma crença, assim, que eu gostaria que vocês questionassem, né, com relação aos pais. Uma outra crença com relação aos nossos pais, eu já falei aqui disso antes, são relativos aos nossos traumas de infância, né? Aquilo que a gente acredita que a gente tenha se tornado por conta da educação, por conta da maneira como os nossos pais nos criaram. Então, assim, existe uma crença de que a infância é uma idade da inocência, em que quando nós éramos crianças, nós éramos inocentes. Mas a gente começa a perceber, né, de maneira bem sutil, talvez, mas que desde quando a gente nasceu nós já éramos um ego, né? O próprio fato de nós estarmos encarnados significa que eu resolvi acreditar, né, que eu estou separado de Deus, ou que eu estou separado do meu espírito, né, da divindade. Todos os cachorros resolveram latir agora, gente. Mas e aí, nesse sentido, né, de acreditar que a inocência está presa à idade biológica, né, da criança, primeiro, nos impede de perceber que no fundo, essa inocência está presente a todo momento. E o que é inocência? Porque como todas as situações da nossa vida são salas de aula que estão tentando nos mostrar algo para que nós possamos despertar, nós somos, no fundo, crianças que estão sofrendo e que querem entender qual é a realidade do mundo, né? Então, nesse sentido, a gente pode considerar que nós somos ainda crianças inocentes, e também no sentido de que o nosso poder de escolha é contínuo.
E aí, o que acontece? A gente fica preso na imagem que nós temos do nosso corpo. Então, obviamente, né, um recém-nascido, um bebê, ele é, em relação ao pai, totalmente, né, aos pais, totalmente dependente. Um bebê humano talvez seja um dos únicos bebês assim que não tem a menor condição de sobreviver sem a ajuda de um adulto. E aí, porque a gente cria e a gente acredita que nós somos o nosso corpo, e a gente criou esse relacionamento em que a gente acredita que nós somos menores, dependentes, né? E totalmente ali do que, como eu posso dizer, nesse relacionamento assim desigual entre nós e os nossos pais, a gente cresce e mantém a nossa imagem. Mas o simples fato de que quando a gente cresce e vira adulto, nós somos então dois adultos, e nesse sentido nós somos mentes e espíritos e do mesmo tamanho, no sentido de que é claro que existe uma questão ancestral, né? A constelação familiar fala muito disso, né? Que pai e mãe é sempre maior, que a gente tem que honrar pai e mãe. Eles são esses portais que nos trouxeram, né, para essa vida encarnada. Mas por um outro lado, e isso assim eu digo até no sentido assim mais tentando me colocar nesse lugar do pequeno, por exemplo, com relação ao meu filho, de que no fundo ele também é um ser humano que também sofre, que também, né, tem essa prerrogativa de estar desperto, de poder despertar, tanto quanto eu. E aí neste sentido, um só pode machucar o outro se aquele que é machucado assim o quiser. E não é nem o permitir, né? Porque claro que o corpo físico pode sim ser agredido e pode ser machucado, mas a nossa mente, isso parte da nossa decisão. Então, eu acho que nesse caminho nosso de autoconhecimento sempre chega um momento, ou talvez durante toda a nossa vida, e eu também passo por esse processo, em que a gente vai entender que a nossa primeira lição assim de perdão é realmente com os nossos pais, porque enquanto a gente não realiza esse trabalho, a gente não vai saber se relacionar com as outras pessoas, porque enquanto existe um pensamento na minha mente, né, de que a minha mãe ou meu pai são os culpados por aquilo que eu sinto até hoje, então, obviamente, eu vou espelhar esse tipo de crença em todas as minhas relações. E nesse sentido, eu vou culpar todas as pessoas pela maneira como eu me sinto, né? Então, eu queria trazer, assim, esse aspecto da relação pai e filho para que a gente refletisse um pouquinho a respeito delas e visse qual a maneira como eu me relaciono com a minha mãe e com o meu pai, para que eu entendesse que a partir desta relação nascem todas as outras, né? Então, era isso, gente, que eu queria falar por hoje. Super, super obrigada pela atenção. Até o próximo vídeo. E namastê!